Olá, meus alunos, minhas alunas, e aí? Todo mundo treinando e fazendo bastante exercício? Preparados para a correção de hoje? Quero pedir a vocês que sempre antes de assistirem a correção, tentem fazer as atividades. Depois que vocês tentarem fazer, vocês venham, confiram na correção. É assim que a gente aprende. Eu sou a professora Cíntia, professora mestre em matemática, e vou fazer com vocês a correção da semana 3 do PET volume 2 do 6º ano. Gente, tá uma delícia. Vamos começar? 1. Os 5 poliedros regulares conhecidos por poliedros de Platão são associados aos 5 elementos da natureza. Platão associa o tetraedro com o elemento de origem do fogo, o cubo à terra, o octaedro ao ar, o icosaedro à água e o dodecaedro representaria a imagem do universo no seu todo. Observando a tabela abaixo, determine a diferença entre a soma do número de arestas do poliedro associado ao universo com o número de faces do poliedro associado ao ar, e a soma do número de vértices do poliedro associado à água com o número de arestas do poliedro associado à terra. Antes de nós fazermos essas associações, vamos completar a tabela? Então, a gente tem aqui, olha, o hexaedro. O que a gente sabe? Usando sempre essa relação. Vértice mais face, ou face mais vértice, é igual a aresta mais 2. Então, no hexaedro, a gente tem os vértices, que são 8, mais as faces, que são 6, igual a aresta mais 2. 8 mais 6 são 14, igual a A mais 2. Qual o número que somado a 2 dá 14? Exatamente, o 12. Então, a gente sabe que a aresta é igual a 12. Então, o total de arestas do hexaedro são 12. O octaedro, vamos trabalhar com o octaedro. O que a gente tem do octaedro aqui? A gente tem, são 6 vértices, mais as faces eu vou chamar de F, igual às arestas, que são 12, mais 2. Então, eu tenho que 6 mais F é igual a 12 mais 2, 14. E aí, então, qual o número que somado a 6 dá 14? Exatamente, 8, muito bem. Então, a gente tem aqui o 8. Dodecaedro. E que a gente vai fazer com dodecaedro? Mesma coisa. V mais F, o V vale 20, né? Então, a gente vai trocar aqui, ó. 20 mais as faces, que são 12, então 20 mais 12 é igual a aresta que a gente não tem, eu vou chamar de A, mais 2. 12 mais 20, ou 20 mais 12, são 32, igual a aresta mais 2. Gente, qual o número que somado a 2 dá 32? Isso aí. Então, o nosso A é igual a 30. Agora, a gente vai fazer o icosaedro. Vértice a gente não tem, eu vou chamar de V, mais o F, que é 20, vai ser igual a aresta, que é 30, mais 2. Então, o que a gente tem aqui, ó? Coloquei meu implica aqui, né? 30 mais 2 são 32 de novo. Então, V mais 20 é igual a 32. E a Cíntia tá falando 32 e colocando 30. Bom, então, o que nós temos aqui? Que o nosso V é igual. Qual o número que somado a 20 dá 32? Se você respondeu 12, você acertou. Só que nós não acabamos, né? Deixa eu colocar aqui as minhas duas respostas que eu não coloquei. Vértice 12, aresta 30. Meu exercício, ele pede pra gente, voltando aqui, ele fala pra gente o seguinte, ó. Observando a tabela abaixo, determine a diferença entre a soma do número de arestas do poliedro associado ao universo com o número de faces do poliedro associado ao ar. Então, ó, primeira coisa. Aresta do poliedro associado ao universo com as faces do poliedro associado ao ar. E a soma do número de vértices do poliedro associado à água, então vértice associado à água, com o número de arestas do poliedro associado à terra. Então, arestas do poliedro associado à terra. Diferença entre essas duas somas. Então, vamos lá.
Qual é o poliedro associado ao universo? Tá aqui, ó. Quem é esse cara? A gente tem aqui o universo. Quem é esse cara? Se você não sabe só de olhar para ele, você pode voltar no texto e ele fala pra gente aqui, ó, o icosaedro associado à água e o dodecaedro representa a imagem do universo. Então, dodecaedro, quantas arestas ele tem? 30. Mais as faces do poliedro associado ao ar. Quem está associado ao ar é esse aqui. Quem que é? O octaedro. Faces do octaedro, tá aqui, ó, são 8. Então, 30 mais 8 menos vértice do poliedro associado à água. Quem está associado à água? Esse cara aqui. Se você não sabe quem é esse cara, você volta aqui, ó. Icosaedro é associado à água. Quem é o icosaedro? Tá aqui. Quantos vértices ele tem? 12. Então, 12 mais o quê? Mais as arestas de quem está associada à Terra. Quem está associado à Terra é o cubo. O cubo é o quê? Um hexaedro. Então, quantas arestas o hexaedro tem? 12. Então, o que que a gente tem aqui? Ó, 30 mais 8 são 38. E 12 mais 12 são 24. 38 menos 24, 14. Então, a opção correta é 14, certo? Marcar aqui para vocês, ó, letra E, 14. Vamos para a próxima? Questão 2. As faces opostas de um dado bem construído somam sempre 7 pontos. Um dado percorre um circuito como ilustrado nos dois movimentos feitos. Inicialmente, a face superior é 3 pontos. Qual será a face superior ao final de percorrer o circuito? Gente, para ficar fácil, eu coloquei aqui a imagem de uns dados. Cada dado que está aqui representa uma posição do dado no circuito, tá? Então, aqui eu vim virando as faces do dado. Lembrando que as faces opostas sempre vão somar 7. Então, do primeiro movimento para o segundo, ele dobrou sobre a face que estava para frente. Então, a gente ficou com essa situação que está aqui no segundo dado. Eu fiz o mesmo movimento novamente e depois o caminho dele ele vira para o lado 2 vezes. Então, ele virou para o lado 2 vezes e posteriormente, para terminar, ele foi para frente, virando para frente mais 3 vezes. Então, aqui, a face que termina voltada para cima é a face com 6 pontos, ok? Dica, né? Se você está em casa e você tem um dado em mãos, faça o circuito com dado. É muito bom esse tipo de exercício a gente poder manipular para a gente conseguir visualizar melhor e compreender melhor a situação, tá? Questão 3. Uma estrutura feita de arame tem a forma de um cubo cujo lado mede 40 centímetros. Uma formiga encontra-se sobre um vértice do cubo, ponto A, conforme é mostrado na figura ao lado. Observou-se que essa formiga saiu do ponto A, foi caminhando ao longo do fio e, após ter percorrido a maior distância possível, retornou ao ponto de partida. Se ela passou uma única vez sobre cada vértice, é correto afirmar que a distância que percorreu em centímetros é? Eu vou fazer um caminho para a formiga aqui e vou marcar aqui com vocês, me acompanhem. A formiga vai sair do vértice A e vem aqui, ó. Ela vai passar por esse vértice aqui, ela vai passar uma vez em cada vértice. Então, ó, aqui ela vai descer, daqui ela vem de novo, ela sobe e vem para o A. Então, ela andou aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ela passou em cima de 8 arestas. Tem outros caminhos também, tá, gente? Não tem que ser exatamente esse, não. Mas todos vão dar 8 arestas. Cada aresta mede 40 centímetros. Então, a gente vai fazer 8 vezes 40. Eu não vou armar essa conta. Quando a gente tem dezena exata, basta a gente multiplicar, né? 8 vezes 4, que é vezes a dezena, que são 32, e acrescentar o zero. Então, aqui seriam 320 centímetros. Só isso. Tá bom? Vamos para o próximo? Questão 4. A bola de futebol evoluiu ao longo do tempo e atualmente é um icosaedro truncado, formado por 12 peças denominadas de gomos e geometricamente de faces. Nessa bola, 12 faces são pentágonos. Então, vamos parar por aqui e vamos pensar juntos. Ela tem 32 peças. 12 são pentágonos. Então, eu vou fazer 32 menos 12
e vou descobrir que ela tem 20 hexágonos. E vou anotar aqui os 12 pentágonos. Agora eu vou voltar para a leitura. Os lados do pentágono e dos hexágonos são iguais e costurados. Ao unirem-se os dois lados costurados das faces, formam-se as arestas. O encontro das arestas formam os vértices. Quando a bola é cheia, as faces do poliedro se curvam e ela fica similar a uma esfera. O número de arestas e o número de vértices existentes no poliedro que deu origem a essa bola de futebol são, respectivamente, lembre-se, pode ser utilizado o teorema de Descartes-Euler, né? Vértice mais faces é igual a arestas mais 2. Então, o que a gente vai fazer aqui? Primeiro, vamos usar a relação de Euler para a gente conseguir descobrir mais informações aqui a respeito do... Então, o que a gente vai fazer aqui? Cada pentágono tem 5 lados, né? Quando a gente está trabalhando com polígono, a gente chama as linhas de lados. Quando ele vem para o poliedro, a gente chama de arestas. Então, cada pentágono tem 5 lados. Então, eu vou fazer 12 vezes 5, isso vai ser igual a 60. Cada hexágono tem 6, então eu faço 20 vezes 6, e isso é igual a 120. Então, ao todo aqui, a gente teria 180 arestas. Mas o que acontece? O hexágono e o pentágono se encontram. Então, na verdade, eu contei aqui as arestas duplicadas, porque na hora que encontrar aqui, eu vou desenhar uma aresta só. Então, eu vou pegar 180 e vou dividir por 2, por causa das que eu contei 2 vezes. Isso vai me dar um total de 90, né, arestas. Usando a relação de Euler, vértice mais faces é igual a arestas mais 2, a gente tem aqui vértice, faces são 32 faces, então mais 32, é igual a aresta, que é 90. 90 mais 2 é igual a 92. Então, qual o número que somado a 32 dá 92? Só a gente fazer 92 menos 32. Então, 2 menos 2 dá 0, 9 menos 3 dá 6. Então, o número de vértices aqui vai ser igual a 60. Então, qual seria a resposta correta aí? A gente tem 90 arestas, a gente tem 90 arestas e 60 vértices. Então, a alternativa D, certo? Questão 5. Em um poliedro, se qualquer reta não paralela a nenhuma das faces intersecta suas faces em no máximo 2 pontos, dizemos que ele é convexo. Caso contrário, ele é não convexo. A figura a seguir representa a planificação de um poliedro convexo. O número de vértices desse poliedro é... Gente, a figura é essa aqui, ó, tá? E aqui eu construí esse poliedro, ampliei, né? Tá bem maior do que a planificação dele, só pra gente contar os vértices. Então, ó, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5. 5 na base superior, 5 na base inferior. Então, ao todo, nós temos 10 vértices, tá? Aí a gente vai falar assim, mas não tem opção aqui. É, porque a questão ela foi adaptada e aí com certeza se distraíram ali na hora de trocar as opções, tá bom? Mas são 10 vértices. Precisava de montar ele? Não, os vértices são aqui nas bases, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, a mesma coisa, tá bom? Vamos para o próximo, então, né? Pra gente terminar isso aqui. Questão 6. Um lojista adquiriu novas embalagens para presentes que serão distribuídos aos seus clientes. As embalagens foram entregues para serem montadas e têm forma dada pela figura. Após montadas, as embalagens formaram um sólido com quantas arestas? Gente, olha o sólido aqui. É o mesmo sólido da questão anterior, né? A gente pode contar as arestas. Então, a gente viria aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 arestas. Ou, então, a gente pode usar a relação de Euler. Vértice mais faces é igual a aresta mais 2. O que acontece aqui? Os vértices a gente já viu que são 10. 5 na base de cima e 5 na base de baixo. As faces, gente, elas são 7, né? Por que elas são 7? A gente tem uma face para cada aresta aqui das bases e mais as 2 bases. Então, são 7 faces. Isso seria igual a aresta mais 2. 10 mais 7 são 17, igual a aresta mais 2.
Qual o número que somado a 2 dá 17? É só fazer 17 menos 2. E aí a gente conclui que a aresta vai ser igual a 15. Então, ou você pode contar no sólido montado, ou você pode usar a relação de Euler. Porque a gente sabe saber os vértices e saber as faces é mais fácil do que as arestas. E com isso, a gente encerra a correção do PET da semana 13. Eu espero que vocês tenham compreendido. Ficou com dúvida? Coloca nos comentários que vai ser um prazer responder vocês. Essa matéria é muito gostosinha, né? Eu acho muito legal a geometria. A espacial, então, aconselho que se vocês tenham dúvida, que vocês façam desenho, que vocês montem os sólidos, o que a gente pode manusear, o que a gente pode movimentar, tocar, a gente vai conseguir compreender com mais facilidade. E lembrando sempre o seguinte, não façam as correções por vocês, né? Não assistam aos vídeos simplesmente copiando o que está sendo passado nas correções. É interessante que primeiro você faça o seu e depois você use o vídeo para corrigir. E aí você fez alguma coisa diferente, pausa o vídeo, tenta compreender o que está diferente. Se precisar, coloca aí no chat que vai ser um prazer responder vocês. Caso vocês tenham dúvida, por que eu fiz assim e está errado, por que eu não posso, ou eu posso fazer diferente. Mas a gente precisa que vocês tentem fazer para que vocês realmente aprendam, tá bom? Se você gostou, não esqueça de dar o seu like, de compartilhar. E se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva no canal para que ele cresça também, não é? E também, se você não conhece o canal do tio Marcos, na descrição do vídeo tem o link para o canal dele. Ele está fazendo a correção do PET de português. O canal dele está bombando. Vocês vão adorar se vocês ainda não o conhecem. Corram lá que a gente está esperando vocês. Um grande abraço, fiquem bem e até breve.